Bem-vindo ao Propósito Diário. Prepara seu coração para aquilo que Deus quer falar com você hoje. E talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisa ouvir. Então fica comigo aqui até o final, porque no final nós vamos falar com Deus em oração. Agora vamos à mensagem de hoje? Provérbios 3:9, que diz assim: Honre ao Senhor com todos os seus bens e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Quando as pessoas ouvem esse versículo, pensam imediatamente em dízimo e oferta, não é assim? E é verdade que a generosidade faz parte de honrar a Deus, mas esse texto vai muito além disso. Para nós entendermos melhor, nós precisamos primeiro responder a uma pergunta: o que significa honrar alguém? Honrar é reconhecer o valor que aquela pessoa tem, é demonstrar respeito, é agir de forma que as nossas atitudes confirmem aquilo que dizemos acreditar. Então, quando a Bíblia diz para honrarmos ao Senhor com os nossos bens, ela está nos ensinando que nós devemos reconhecer Deus como a fonte de tudo que temos. E isso é muito mais profundo do que parece, porque existe um perigo que acompanha a prosperidade. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós costumamos orar mais, dependemos mais de Deus, reconhecemos mais facilmente a nossa necessidade dele. Mas quando as coisas começam a dar certo, podemos cair numa armadilha silenciosa, que é a armadilha de achar que conseguimos tudo sozinhos. E foi exatamente isso que Deus alertou ao povo de Israel. Depois de anos no deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles teriam casas, colheitas, teriam abundância, prosperidade. Então Deus faz um alerta que continua atual até para nós hoje. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor seu Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8, 11. E mais adiante ele ainda diz: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a minha força ajuntaram para mim toda essa riqueza. Antes, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Olha só que palavra forte. Deus ele não está dizendo que o povo não trabalhou. Eles trabalharam e Ele reconhece. Deus não está dizendo que não fizeram esforço. Deus diz que eles fizeram. Mas Ele está lembrando algo importante, que até a capacidade de trabalhar veio de Deus. A saúde veio dele, as oportunidades vieram dele, a inteligência, as portas abertas vieram dele. Tudo começou nele. Por isso, honrar Deus com os nossos bens não significa apenas entregar algo no altar. Significa reconhecer diariamente: Senhor, nada disso existiria sem ti. Nós honramos a Deus quando somos gratos. Honramos a Deus quando administramos bem aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E também nós honramos a Deus quando não permitimos que o dinheiro ocupe o lugar que pertence a Ele. E também quando usamos o nosso recurso para abençoar outras pessoas. E também honramos a Deus quando nos permanecemos humildes, mesmo depois de prosperar. Porque o verdadeiro teste nem sempre acontece quando nós temos pouco. Muitas vezes o verdadeiro teste acontece quando temos muito. Porque é muito fácil buscar a Deus quando nós estamos precisando. Você vai concordar comigo? O desafio é continuar dependendo dele quando estamos prosperando. E talvez seja por isso que algumas pessoas se afastam de Deus justamente depois que as suas vidas melhoram. Elas esquecem quem as sustentou durante o caminho, esquecem quem abriu as portas, esquecem quem respondeu às orações e esquecem também quem carregou elas nos dias difíceis. Mas hoje Deus nos lembra: nunca confunda o presente com o presenteador. A bênção é maravilhosa, mas o maior do que o presente é aquele que presenteou. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A verdade é que tudo que temos de bom encontra sua origem em Deus, não tem jeito. E talvez hoje seja um bom momento para olhar ao redor e perceber quantas coisas Deus já fez por nós. E talvez nós não tenhamos
tudo o que desejamos, mas certamente nós possuímos muitas coisas pelos quais nós podemos agradecer. A nossa vida, a nossa família, trabalho, saúde, nosso alimento, as portas que Deus nos abriu, as batalhas das quais Deus nos livrou e os milagres que nós já vivemos sem nem perceber. Honrar a Deus com os nossos bens começam quando a gente reconhece que tudo pertence a Ele, que nós somos administradores daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. E quando entendemos isso, a gratidão substitui o orgulho, a humildade substitui a arrogância e a adoração substitui a autossuficiência. E que de hoje em diante nós jamais esqueçamos do Deus que nos sustentou até aqui. Vamos falar com Deus? Grandioso Deus e eterno Pai, hoje, Pai, nós te agradecemos por tudo que temos recebido das tuas mãos. Muito obrigado, Pai, pela provisão diária, pelas oportunidades, pelas portas abertas, pela força para trabalhar. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós mesmo quando não percebemos. Então, Pai, nos livra do orgulho, nos livra da autossuficiência, de esquecer que tudo que temos vem de Ti. Então, Pai, nos ensina a administrar bem aquilo que o Senhor nos confiou e que nós possamos honrar o Teu nome, não apenas com palavras, mas também, Pai, com a forma como nós usamos os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então, Pai, que a gratidão esteja sempre presente em nosso coração e que nunca, Pai, nós percamos a consciência de que Tu és o nosso verdadeiro provedor e único provedor. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos com o coração alegre, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, não esquece de deixar o seu amém ou o seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E compartilhe esse devocional com todos os seus amigos e me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. E eu te espero aqui amanhã para mais um propósito diário. Deus te abençoe.